Meus amados, hoje a palavra de Deus é um puxão de orelha para nós. Interessante a tendência que nós temos de enxergarmos às vezes as coisas negativas no mundo, na nossa família, lá no nosso trabalho, nas pessoas que estão à nossa volta. Jesus aqui revela uma certa angústia, e não só na época dele, porque ele fala da geração dele, né? Mas a gente percebe que as coisas não mudaram muito não. Jesus diz assim: com quem eu hei de comparar essa geração? Veio João Batista, que não comia e nem bebia como nós, porque ele não comia pão nem bebia vinho, vivia de gafanhoto e mel silvestre, mas diziam que estava possuído por um demônio, né? Esse não é aquele que vem anunciar o caminho de Deus, esse não é aquele que vem anunciar o Messias, não, ele está possuído por um demônio. Veja a vida desse homem, veja o que ele faz. E Jesus, que comia e bebia com os pobres, com os pecadores, pior ainda, né? Porque colocam aqui Jesus como sendo uma pessoa totalmente profana, não como um enviado de Deus, né? E aí Jesus vai expressar essa angústia, né? Ele não é só um comilão e um beberrão, um homem, vamos dizer assim, um charlatão que vem se fazer filho de Deus. Mas Jesus, ele prova que ele é Deus, porque a definição que nós temos na Bíblia sobre Deus é que Deus é amor. E São Paulo vai dizer na primeira leitura que o amor, a caridade está acima de tudo. Olha as atitudes de Jesus, olha as atitudes de Jesus, para você perceber que não só Deus diz que é amor, mas aquilo que Jesus faz prova que Deus é amor. Jesus está junto com os pecadores, Jesus é capaz de perdoar, até pendurado numa cruz. Ele foi capaz de olhar para aqueles que o tinham crucificado, dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus consegue descer até a miséria. Por isso que ele está lá com os pecadores, é por isso que ele escolhe ficar na casa de Zaqueu, que era um cobrador de impostos, é por isso que ele perdoa aquela mulher que foi pega em adultério. Enfim, tem misericórdia, ele tem um coração gigante, mas a geração não consegue enxergar. É triste, mas a gente tem muitas pessoas assim na nossa casa, pessoas que a gente conhece, que talvez trabalhem com você, pessoas que estão à sua volta, que não conseguem enxergar a graça de Deus, porque as coisas de Deus, elas não são visíveis mesmo, elas transcendem a nossa realidade. E aí, gente, nós temos que descer até o nível dessas pessoas, fazer exatamente aquilo que Jesus fez, porque Deus estava lá no céu, e Ele se faz homem, desce ao nosso nível, para que a gente pudesse enxergar a graça de Deus. Então Deus veio, muitos não conseguiram perceber que era o próprio Jesus, a não ser depois da ressurreição, que quando Jesus ressuscitou, era só aqueles que estavam totalmente fechados, aqueles que não queriam acreditar mesmo, porque não tinha. O cristianismo começou a fazer parte da vida das pessoas, no sentido de que Jesus ressuscitado começou a trazer muitos adeptos para a fé cristã. Tentaram inclusive calar a boca dos cristãos, e vocês sabem, quem entende um pouquinho de história, sabe que a igreja passou por um período ali, por volta do ano 100, quando João escreve seu evangelho, o imperador tinha baixado um decreto de que a igreja era proibida, ou seja, as pessoas eram proibidas de falar no nome de Jesus, poderiam ser presos, e muitos foram mortos por causa da fé, dessa verdadeira praga, que dizia assim, essa praga que está sendo infestada por aí, que esses homens falando que Deus é amor, que Jesus tem preferência pelos pobres, uma pregação totalmente ao contrário daquela pregação que se tinha olho por olho, dente por dente. Mas tem um ditado que diz que o bem sempre vence o mal, né? A melhor maneira de você vencer é fazer aquilo que Jesus fez, é amar ao extremo, é você descer ao nível das pessoas. E por que eu digo isso, descer ao nível? Porque às vezes, gente,
Quando nós somos atingidos com uma crítica, uma pessoa às vezes difícil, que parece que quer nos puxar para baixo, a tendência do ser humano é fazer isso mesmo que diz a palavra aqui, é a gente enxergar só o lado negativo das coisas. Então, às vezes nós somos criticados ao chegar da igreja, você pode ser criticado, as pessoas podem não entender essa fé que você está tentando levar para a sua casa, os costumes cristãos que você está tentando implantar lá, e você pode correr o risco de querer pagar na mesma moeda. Tente entender que as pessoas que te criticam, as pessoas que são difíceis, são pessoas que não conhecem Jesus como você, são pessoas que não fizeram a experiência de Deus como você. Então a gente precisa ter paciência, porque a gente não vai conseguir converter ninguém no grito, a gente não vai conseguir converter ninguém às vezes com aspereza. A gente precisa fazer aquilo que Jesus fez, descer ao nível das pessoas. O amor transforma, o amor renova, né? Que não sejamos cabeças duras de achar que Deus não está nos olhando no momento que a gente está passando de dificuldade, às vezes por causa da nossa família, que, poxa, tantas pessoas ainda afastadas de Deus, esse emprego que você não consegue, problemas de saúde, tem muita gente com problemas sérios de saúde, pessoas envolvidas em alguma dependência que destrói lares inteiros. Calma, calma, procure enxergar que Deus está no controle e que você vai vencer. Nós temos que ser diferente daqueles que não conseguiam enxergar Jesus, não conseguiam enxergar a graça de Deus. Vamos estar abertos para a graça, porque eu tenho certeza, hoje ainda, e eu quero já estender as minhas mãos e colocar você na presença do Senhor, hoje ainda Deus vai te dar algum sinal da graça. Talvez essa Santa Missa que você está acompanhando agora, está trazendo uma paz tão grande para você, uma certeza de que você vai vencer, mesmo diante das tribulações que você está passando, que você está começando a enxergar além daquilo que é aparente. Eu peço, Mãe querida, Nossa Senhora, coloque esse teu filho, essa tua filha, no teu coração, Mãe, entregue para que Jesus possa fazer a obra acontecer, e que nós possamos enxergar além das aparências, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém.